Vamos iniciar mais uma nova fase, mais um tema. Nós vamos falar agora no tema Lições para a Vida. Lições para a Vida, que nós vamos ver em versículos isolados, em textos diferentes, capítulos diferentes, livros diferentes da Bíblia. E hoje eu quero iniciar com vocês vendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os 3 primeiros versículos. Nós vamos trabalhar o versículo 3, mas os versículos 1 e 2 falam a respeito de Jesus, e está com uma multidão, tem uma multidão com ele ali, e ele percebe essa multidão, e ele sobe a um monte, e ali ele se assenta, e ele vai começar a ensinar. E ele começa a ensinar, um dos temas centrais de ensino dele é o reino dos céus, ou o reino de Deus, como em outros evangelhos, são sinônimos, certo? Reino de Deus e reino dos céus. Dependendo do evangelho, o evangelista usa um termo ou outro termo, mas é a mesma coisa. Então Jesus vai passar a ensinar. É interessante que Mateus é um livro que foi escrito, direcionado aos judeus. E então o autor desse livro, Mateus, ele está fazendo um paralelo de Jesus com Moisés. Moisés, o grande líder do Antigo Testamento. Se você conhece um pouco da história, você vai lembrar que tem aquele texto, aquela passagem que ele sobe ao monte e ele traz os mandamentos. Então esse Moisés, ele traz os 10 mandamentos e ali ele foi um instrumento de Deus, um mediador ali, que trouxe a palavra de Deus para o povo de Deus. Então nós percebemos aqui que Jesus agora está fazendo o mesmo. Mas por quê? Por que ele está no monte e ele vai trazer a palavra de Deus, do reino dos céus, para o povo de Deus? Porque Moisés tinha prometido que viria um profeta semelhante a ele, mas maior do que ele. Muito maior, um profeta com P maiúsculo, tá certo? E que esse profeta, quem não o ouvisse, não escutasse a verdade dele, não vivesse a verdade dele, seria condenado, não simplesmente nesse mundo, mas eternamente. E Jesus é esse profeta com P maiúsculo, a quem o próprio Moisés servia. Então esse profeta com P maiúsculo é o verdadeiro mediador eterno da aliança de Deus com a humanidade. É o caminho, o único caminho para Deus. E agora esse mediador, que é Jesus, o Salvador, esse Jesus que é o Criador, que se fez homem e veio até nós por amor, ele agora neste monte, ele se assenta e ele passa a ensinar. E o primeiro ensinamento dele está no versículo 3, ele fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes, esses que vão ter paz interior, vão ter a alegria, a felicidade, a paz, a plenitude da espiritualidade dentro deles, vão estar satisfeitos, porque vão estar em paz com Deus, vão estar em paz com o próximo, vão estar em paz com a criação, vão estar em paz consigo mesmos. E esse é o bem-aventurado, é aquele que está satisfeito como pessoa, como ser. E isso não é para todos, é para alguns. E é por isso que Jesus começa a dar um sinal aqui. Se você quer ser um bem-aventurado, provar disso na sua vida, de verdade. Não passar a vida procurando simplesmente, como alguns passaram. O próprio Buda fala que passou a vida procurando a verdade, procurando essa paz e não encontrou. Mas Jesus, ele fala que algumas pessoas podem encontrar. E aqui ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esses pobres em espírito, eles são bem-aventurados, eles encontram essa paz. E como? Encontrando o reino dos céus. Onde encontrar o reino dos céus? Em Cristo, no mediador, nesse profeta com P maiúsculo, nesse que é o Salvador, nesse que é o Redentor, nesse que é o único caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há outro caminho, não há atalhos para o Criador, não há atalhos para o Pai, não há atalhos para encontrarmos o preenchimento do Espírito Santo. Então, esse encontro com Jesus é o encontro com o reino dos céus. Mas é interessante que quem está apto a isso? Os pobres em espírito. O que é uma pessoa pobre em espírito? Pobre em espírito é uma pessoa que sabe que ela não tem nada nas mãos para ofertar para Deus. Que ela sabe que ela é uma mendiga espiritual. Que ela sabe que ela não tem nada de bom nela mesma. Como diz aquela música, não tenho
nada em mim para te oferecer. Não tenho nada em mim. O pobre em espírito, ele sabe que ele não tem nada. Ele não pode chegar diante de Deus e falar assim, eu sou crente desde pequeno, eu sou de família evangélica, ou eu fiz caridade, ou eu sou uma pessoa boa, ou eu nunca roubei. Isso são falas de pessoas que não são pobres em espírito. Pelo contrário, são pessoas soberbas, pessoas que se consideram boas o suficiente, como se dissesse, Deus, eu mereço ir para o céu, porque eu sou até uma pessoa legal, uma pessoa boa, não sou tão ruim igual muitos são. Não, Jesus fala que esses não são bem-aventurados, esses não são felizes, esses não têm a paz de Deus, por mais que eles queiram se convencer. Talvez eles sejam ótimos religiosos, mas eles não são bem-aventurados. Bem-aventurados, nesse primeiro ensinamento de Jesus, ele vai dar outras características do bem-aventurado, mas a primeira que ele vai dizer são pessoas pobres em espírito, que se aproximam de Deus, sabendo que devem contar somente com a graça de Deus. Que se elas são perdoadas, não é porque elas não são tão ruins assim, mas é porque Deus é bom, sempre bom, muito acima da nossa expectativa. É porque Deus é compassivo, é rico em misericórdia, e essa misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos, destruídos e lançados no inferno um dia. O pobre em espírito, ele não conta com o seu próprio esforço, ou com a sua justiça, ou com a sua bondade, ou com a sua caridade. O pobre em espírito é aquele que se aproxima de Cristo, sabendo que vai contar somente com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a sua salvação. Ele não vai à igreja, ou é dizimista, ou faz caridade, boas ações, para conseguir um favor, ou achar que vai poder jogar isso na cara de Deus um dia. Não. O pobre em espírito, ele pode até ser religioso, orar, ser dizimista, fazer obras de caridade, mas no final do dia, mesmo que ele tenha aparentemente vivido um dia perfeito, ele chega diante de Deus e ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu conto somente com a tua graça, porque eu não tenho nada de bom em mim para te oferecer. Eu sei que eu preciso do Senhor. Então, meu irmão, se tem algum espírito de soberba na sua vida, tira em nome de Jesus. A tendência do ser humano é ser soberbo. Muitas vezes quem está no mundo, nós percebemos facilmente que a pessoa é soberba. É soberba porque tem um título, é soberbo porque tem dinheiro, é soberbo porque chama de doutor, é soberbo de repente porque chama de reverendo, de pastor, de profeta e etc. É soberbo porque é um advogado conhecido, é soberbo porque é um político, porque tem um controle, porque tem dinheiro, porque tem algum poder. Mas eu vou dizer para você, muitas vezes essas pessoas, elas se perdem e elas se decepcionam com a vida, com as pessoas, e elas se convertem. Quem sabe você foi uma destas, soberba, e se converteu. Mas sabe, agora que você está na igreja, você teve essa experiência sua com Deus, o diabo não vai mudar a artimanha dele. Ele vai querer fazer de você um soberbo espiritual. Vamos falar isso entre aspas, tá certo? O que é isso? É a pessoa que fala assim, antes eu não prestava, mas agora eu sou bom. Agora eu não falo palavrão, agora eu não encho a cara, agora eu larguei cigarro, larguei droga, agora eu larguei a prostituição, agora eu larguei de entrar nas páginas pornográficas da internet, agora eu não falo mais piada porca, então agora eu sou um cara jóia, eu sou um cara bom. Deus, olha, Deus vai ficar feliz quando eu chegar no céu, porque vai falar, agora o céu está melhor. Não, querido, é lógico que eu exagerei aqui, mas você já entendeu a ideia. Não seja soberbo, não deixe o diabo te enganar de novo. Reconheça que você precisa da graça de Deus e que ela precisa se renovar a cada dia, a cada instante, senão você é destruído pela tua soberba. Essa altivez espiritual também é tão imunda e tão destrutiva quanto aquela altivez mundana. Então, meu querido, conte com a graça de Deus, desenvolva a humildade, mas não uma humildade externa, não uma humildade de vestes de humildade simplesmente, que as pessoas veem e falam, olha que bonitinho, tão humilde. Não, desenvolva uma humildade interior, uma humildade no teu espírito. Aqui fala, bem-aventurados os pobres em espírito. Que o teu espírito seja um espírito pobre. O que quero dizer com isso? O pobre é aquele que não tem nada nas mãos, que tem que contar com tudo de fora, a ajuda dos outros.
Que o teu espírito seja pobre nesse sentido, que você precise saber que a cada dia você precisa contar com a graça de Deus, com a bondade de Deus, com a compaixão de Deus, com o toque de Deus, com a restauração de Deus, que se algo de bom vai acontecer na sua vida é por causa de Jesus Cristo e somente por causa de Jesus Cristo e não por causa de você. Lança fora a soberba, lança fora essa autojustiça, lança fora essa autossuficiência porque você cumpre alguns rituais religiosos e abriu mão de alguns pecados. Você continua tão pecador e tão dependente da graça de Deus hoje como anos atrás, quando você não era crente. Então, meu querido, busquemos isso, essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Sejamos nós também pobres em espírito. Machuca, não machuca? Fala assim, você tem que ser pobre, porque só se fala em riqueza hoje. Mas Jesus fala, os pobres em espírito. Esses encontraram o reino dos céus em Cristo Jesus. Esses estão próximos do reino dos céus, porque eles sabem que contam somente com a graça. Sejamos assim, humildes, pobres em espírito, não somente na fachada, mas lá no nosso íntimo, no íntimo da nossa alma. Que o Senhor abençoe a você e que os nossos filhos também sejam pobres em espírito, para provarem da bênção do Senhor. Amém.